Apocalipse, capítulo 22. Sei que você está procurando e eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesta oportunidade, simpósio, mais um encerramento de trimestre, e eu estou louvando a Deus pelo privilégio de aqui estar. Pastor Toledo, muito obrigado pela confiabilidade, como também a todos os irmãos, amigos que temos aqui. A minha esposa não pôde estar, ela fez uma cirurgia, mas a minha filha veio comigo para mim não andar sozinho, né? Está ali a Noemi, meio dos irmãos, é a minha primogênita, já vai para os seus 16 anos, e eu quero louvar a Deus pela companhia dela. Quando não dá certo com a família, pelo menos um deles tem que vir, né, irmãos? Então veio a primogênita hoje, para a gente passar esse tempinho junto, a gente vem falando da Bíblia e volta falando da Bíblia, e é muito bom. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, é onde nós iniciaremos a leitura. Escute com bastante atenção. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e nós dizemos juntos, amém. Pronto, sente aí, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, de forma bem objetiva, nesta oportunidade, quero fazer menção dentro desta proposta já mencionada pelo vosso pastor, um final feliz para os salvos. Vamos dizer isso de novo, irmãos? No 3, 1, 2, 3. Um final feliz para os salvos. Pois bem, pensei bem esta tarde, e é verdade que, enquanto na escola secular, nós temos o costume de aprender leitura com livros fictícios, né? Que não trazem uma realidade, é só uma imaginação. E no final dessas histórias bonitas, tem lá um felizes para sempre. Enquanto eu leio a Bíblia no seu final, eu também
gostaria que estivesse, embora de forma implícita está no texto que lemos, um final feliz. Então não é forçar o texto dizer que vamos ter um final feliz. Assim como nas histórias que de criança lemos, assim como os finais felizes em um conto que é somente imaginário, contém a expressão "e foram felizes para sempre". A nossa história também tem essa expressão. O final dela certamente cabe todas essas palavras. Foram felizes para sempre. E deixa eu lhe acrescentar nesta oportunidade, nós não estamos imaginando um final. Nós não estamos pensando no final que desejamos. O final que nós estamos falando está revelado nas Escrituras. Tudo que Deus preparou para a sua igreja, na sua palavra, está revelado para nós. E deixa eu lhe acrescentar algo de Deus. A revelação do Apocalipse não é um sonho de barriga cheia. A revelação das Escrituras não é somente um sonho de alguém que dormiu demais. Ela veio dos céus. Ela foi comunicada através de anjo. Ela foi entregue a João. Louvado seja Deus. Então nós temos a expressão imprimida nas últimas palavras do Apocalipse, que seremos felizes para todo sempre. Se você concorda com esta palavra, glorifique a Deus esta noite. Glória a Jesus. Enquanto eu percorro a Bíblia, nós temos promessas acerca deste final. O próprio Jesus mencionou aos seus discípulos, depois de um dia de discussão bem acirrada sobre sofrimento e morte, parece que Jesus vê-los agora preocupados. Por isso, capítulo 14 de João, é necessário Jesus dizer: não se turbe ou não preocupem o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha a promessa de Jesus: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Jesus nos prometeu irmos para a casa do Pai. Para somar com as palavras de Jesus, o escritor aos Hebreus também nos escreveu no capítulo 4, versículo 9, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Foi constantemente falado nesse trimestre as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 21, a continuidade desse texto, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Glória a Deus. Jesus prometeu uma morada eterna nos céus. O escritor aos Hebreus continua dizendo: ainda resta um repouso para nós.
E Paulo mencionou dizendo: nossa cidade está nos céus. A nossa carreira não é curta. Nossa carreira é longa. Foi nos dito esta noite, nós começamos pelo novo nascimento. Inimigos e desafios dentro desta carreira. Contudo, a Bíblia menciona uma dispensação muito especial, que para mim é um prenúncio da cidade celestial e do céu, que será a nossa eternidade. A última dispensação, antes que de fato o reino eterno se torne realidade dos salvos, é chamado de milênio. A palavra milênio não se encontra na Bíblia. Contudo, a ideia, o conceito, está presente nas páginas das Escrituras. Você lê isso no Apocalipse, capítulo 20, o versículo de número 4, a última dispensação para o ser humano, ainda nesta terra, é chamada de milênio. Como disse, a própria palavra não se encontra na Bíblia, mas o seu conceito está bem definido. A palavra milênio é um tempo de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal nem na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A última dispensação para o ser humano, enquanto ainda a dimensão terrena, é chamado então milênio. Um prenúncio, um estado precursor do estado eterno. A Bíblia nos diz que este reino milenar de Cristo, esse tempo de 1000 anos, terá condições extremamente favoráveis. Eu queria apresentar para vocês alguma delas. O reino milenar, ele também é chamado de reino teocrático, aonde o próprio Deus exercerá governo. Cristo descerá a esta terra e ele será o governante deste mundo. Através de Jerusalém, sairá as ordens para este mundo todo. E a primeira característica do reino milenar é visto no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 4, e para não ser muito enfadonho aos irmãos, essa primeira característica nos informa, pela luz de Isaías, que o reino do milênio será um reino de paz. Eu vou ser bem didático esta noite. A última dispensação a qual o homem terá acesso antes do reino eterno é chamado milênio, e uma das suas características é um reino de paz. Se você olha para Isaías, capítulo 2, versículo 4, você lê na última parte do versículo: não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Paz. Paz. Um estado que dificilmente a gente vai ver antes do milênio. Antes do reino eterno, então, reino milenar, reino teocrático de Cristo. E a primeira característica deste momento é um reino de paz.
você continua no profeta Isaías, o capítulo de número 25, versículo 8, comprova para nós que além de ser um reino de paz, será um reino de completa alegria. Reino de paz e um reino de completa alegria. Isaías capítulo 25 e versículo 8. No final do texto, lá no versículo 9 já, exultaremos e nos alegraremos durante o reino milenar de Cristo. A primeira característica, paz. A segunda característica, alegria. Quando chegar o reino milenar de Cristo, haverá também santidade. Enquanto os 1000 anos, santidade vai ser a palavra-chave, irmãos. Enquanto Cristo for o governador deste mundo, no seu monte, a Bíblia diz, olhando para Jeremias, capítulo 31, versículo 23. No monte de Deus haverá santidade. Glória ao nome de Jesus. O reino milenar é de paz, o reino milenar é de alegria. O reino do milênio, os 1000 anos de Cristo, é um reino de santidade. O reino de Cristo também é marcado por uma vida longa. Esse texto eu faço questão de lê-lo na íntegra. Isaías capítulo 65, versículo de número 22. Olha que interessante que a Bíblia revela característica deste momento. Reino de paz, reino de alegria, reino de santidade e reino de vida longa. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Glória a Deus. Oh, irmão, você já sentiu a sensação de depois de anos trabalhando, não poder desfrutar daquilo que o seu trabalho lhe deu a condição de conquistar, porque já está chegando o período de estarmos perto do cemitério. Mas no milênio, dias como a da árvore, viverão muitos, plantarão e comerão, conquistarão e desfrutarão do que conquistaram. Porque uma das características do reino milenar é vida longa. Glória a Deus. Marquei aqui uma árvore chamada pinheiro da Califórnia, apelidada de Metusalém. Uma árvore que passa de 4.000 anos. Deixa eu lhe dizer um segredo bíblico. Aquele que for fiel no milênio passará os 1000 anos vivendo para a glória de Deus. Outro segredo que você precisa entender. A igreja que foi arrebatada já recebeu seu corpo glorioso e não morre mais. Volta com Cristo. Enquanto Ele estabelece o seu reino, nós seremos governantes com Ele. Glória a Jesus. Ou seja, né, filha? Seja. Ela fica me corrigindo, irmãos, me ajudando a pregar, né? Que nós, os salvos, teremos uma função muito especial no milênio. O Congresso tem diversos ministros. O parlamento tem diversos empregados chamados de ministros. Mas deixa eu lhe dizer um segredo. No reino milenar de Cristo, os salvos serão ministros do seu Senhor. Glória a Deus. Serão ministros de Cristo no seu reino milenar. Oh, bendito seja Deus. Deixa eu ver se você está entendendo. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Glória a Deus.
reino de paz, reino de alegria, reino de santidade, reino de vida longa, como também um reino de pleno conhecimento. Profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Além de ser um reino de pleno conhecimento, é um reino de muita prosperidade. Olhe depressa para o livro de Amós, capítulo 9, versículo 13. Que característica marcante do reino milenar. Amós, capítulo 9, versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Imagine, irmãos, no tempo do milênio, o colhedor está colhendo as novidades da terra, e tem alguém dizendo: colhe logo, rapaz, eu preciso plantar. Colhe logo, vá depressa com a colheita. Mas ainda não acabei a semente. Não, colhe logo o fruto, porque eu preciso plantar. Porque no reino milenar, uma das suas marcas é a prosperidade. Esta terra voltará a frutificar para a glória do nome do Senhor. Reino de paz, reino de alegria, reino de santidade, reino de vida longa, reino de pleno conhecimento, reino de grande prosperidade, reino de língua unificada. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Reino de adoração unificada. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Reino de plena presença de Deus. Zacarias capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu preciso ler aos irmãos esse texto. Exulta-te e alegra, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Glória a Deus. O reino milenar tem o próprio Deus habitando nesta terra. Uma das últimas marcas que acho que vale a pena mencionar é que no reino milenar, dentro de todas essas marcas que já vimos, uma das suas marcantes características é a plenitude do Espírito Santo. Pleno conhecimento, plena presença de Deus e pleno derramamento do Espírito Santo. Quem disse isso foi o profeta Joel. Capítulo de número 2, versículo 28. Você conhece bem esse texto. 28 e 29 do profeta Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. O reino milenar de Cristo tem uma condição muito favorável. Mas lembra, quanto tempo dura esse reino? Vou perguntar e vocês respondem. Quanto tempo dura esse reino? 1000 anos. Ainda não é o estado perfeito. Ainda não é o local definitivo para nós. O reino milenar está na terra.
A terra para este reino foi renovada. Diz o profeta Malaquias que não sobraria nem raiz nem rama, porque um fogo abrasador vai purificar a terra antes de começar o reino milenar. Mas ele começa e termina. Embora as condições sejam altamente favoráveis, ele começa e tem um final. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Eu não queria que estivesse escrito assim, mas está. E acabando-se os 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O reino milenar vai ser maravilhoso. O reino milenar será, de fato, sem igual. O reino milenar vai ter tantas coisas boas, mas não é perfeito. O reino milenar é Cristo governando na terra, mas não é o estado de perfeição aonde iremos passar o nosso para sempre. Lembra, o milênio ainda é na terra. Terra que foi renovada e purificada. E ao terminar os 1000 anos, o diabo, a antiga serpente, chamado pela Bíblia de dragão, ele voltará a ser solto. E quando solto, normalmente se vê que nada mudou no diabo. Te alerto hoje que nem uma prisão de 1000 anos pode mudar um eterno pecador. Nem uma prisão com grilhões e cadeias mudou o sentimento desse que é adversário da igreja. Ele começou sendo nosso inimigo e terminará como inimigo da tua igreja. O diabo não se converterá. O diabo não será o seu amigo ou aquele que te quer bem. Até o final ele continua sendo nosso adversário. Ele é solto da sua prisão. Ele leva pessoas a se rebeliar contra Deus. A última guerra acontece, o último levante de Satanás. A última rebelião contra o Senhor e os seus santos. A Bíblia também diz de um juízo final. Juízo do trono branco, aonde está o Senhor julgando as nações ímpias. Abre seus livros. Entre os livros, abre-se o livro da vida. Não está lá o nome, lago de fogo. Não está lá o nome, lago de fogo. Não está lá o nome constando no livro da vida, lago de fogo. E quando termina o juízo final, dá-se lugar ao nosso para sempre. Deixa eu lhe dizer para que você se alegre. Seu para sempre não é aqui, irmão. Seu para sempre não é vir aos cultos na igreja. Seu para sempre não é estar em casa que você construiu. Opa, bela casa, muito bonita. Não, o seu para sempre não é na sua sala. O seu para sempre não é cidade de Junquerópolis. O seu para sempre está no céu. Glorifique ao Senhor, adore ao teu Deus. É necessário que entendamos que antes que comece o estado eterno, João viu. Como disse, não é uma revelação de barriga cheia. Isto é algo de Deus, é revelação que veio do céu.
João viu capítulo 21, se você ficar com a Bíblia aberta no 21 e 22, vai facilitar o seu entendimento. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Um novo céu e uma nova terra. Lembra o reino do milênio, a terra foi renovada, purificada. Mas no novo céu e nova terra, haverá uma recriação. Deus não trabalha com mais nada antigo. Deus não trabalha com mais nada refeito. Deus vai criar de novo um novo céu e uma nova terra. E deixa eu lhe dizer o porquê que Deus precisa criar um novo céu e nova terra. Romanos capítulo 8, versículo 20, até o versículo 22, leio agora aos irmãos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que a mesma criatura será libertada da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que precisa de um novo céu e nova terra? Porque a primeira terra ficou sujeita à corrupção. Olha aí para alguém que está pertinho de ti e diga: essa terra não vai dar mais. Ficou marcada pela presença do inimigo da igreja. O diabo pintou e bordou nesta terra. Deus não está mais a trabalhar com essa terra. O nosso para sempre não pode ser essa terra que foi sujeita à vaidade. O nosso para sempre precisa de uma recriação de Deus. É novo céu e nova terra. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia prevê a destruição. Destruição desta primeira terra. Isaías capítulo 51, versículo de número 6. Levantai os olhos para o céu e olhai para a terra de baixo. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste. Os seus moradores morrerão como os mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Uma das palavras de Jesus foi mencionada esta destruição. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia então aponta para a destruição dos antigos céu e terra, mas também aponta para a recriação de novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17. Eis que crio céus novos e nova terra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória ao nome de Jesus. Sabe por que eu te passei as características do reino milenar?
para você julgar agora qual vai ser melhor. Lembra de tudo que falamos do reino milenar de Cristo? A Bíblia faz uma descrição desta cidade, da onde será a nossa eternidade. Apocalipse 21, você lê do 9 até o 22 e versículo 5. Muitas características desse estado eterno. E não há outra palavra para descrever a cidade celestial, senão perfeição. Não tem jeito, irmãos. Perfeito. Perfeito. Eu não sei como que você define o que é perfeito. Não sei se você já conseguiu olhar para alguma coisa e dizer, foi perfeito. Mas é só assim que a gente consegue descrever a nova realidade dos salvos na sua eternidade. Olhe para o versículo 9 e versículo 10 na sua Bíblia. Começa a descrever no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 9 e 10. No versículo 10, já adiantando aos irmãos, elevou-me espírito em um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. Glória a Deus. As suas características não podem ser menos que perfeitas. E deixa eu listar algumas perfeições dessa cidade. Em primeiro lugar, nessa cidade, a luminosidade será perfeita. Está na Bíblia isso? Tá. Fica aí com a sua Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 21. Versículo 11. E tinha glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Ainda no capítulo 21, versículo 23. Sobre luminosidade perfeita, a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. Continue olhando para a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Para ficar bem fixado na sua mente, nós vamos trabalhando essas perfeições. Em primeiro lugar, a cidade eterna é luminosidade perfeita. Vamos lá, 1, 2, 3. Luminosidade perfeita. Ótimo. Segundo lugar, proteção perfeita. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. A leitura seria até o 14, mas deixa eu adiantar aos irmãos. Essa cidade é descrita com um grande e alto muro, com 12 portas. Nas portas tem 12 anjos. Aleluia, o fundamento da cidade tem o nome dos apóstolos. E na cabeceira de cada porta o nome das 12 tribos de Israel. Tem 3 portas de um lado, tem 3 portas de outro, tem mais 3 portas de outro, tem mais 3 portas no fundo. A proteção é perfeita, porque em cada porta há um anjo do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu te animar, irmãos. Lá não precisa de segurança armada. Lá não precisa de proteção do Estado. Lá um anjo vará a sua guarda. O anjo estará na porta da sua cidade, da eternidade. Em cada porta de acesso tem um anjo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Luminosidade perfeita.
Diga comigo, proteção perfeita. Vamos lá? Se você continua lendo, você vai ver outras características. Luminosidade, proteção, medidas perfeitas. Apocalipse capítulo 21. A leitura é a partir do versículo 15. Eu preciso lhe explicar isso. Olha como a Bíblia descreve, irmãos. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. Versículo 16. A cidade estava situada em quadrado. Seu comprimento era tanto como a sua largura. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. A cidade é quadrada. A cidade é medida igual, comprimento, largura e altura. Nas medidas de estádio, marquei aqui, cada estádio biblicamente é de 178 metros a 189 metros, 12.000 estádios, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. Se fosse contar os andares, mais de 660 andares nessa cidade poderiam ser construídos. A cidade do nosso para sempre tem medidas perfeitas. Cabe todos os salvos, todos os salvos, todos os salvos. Se não der no comprimento, vai na largura. Se não der na largura, vai na altura. Mas se vai caber, todos caberão para a glória de Deus. Diga comigo, medida perfeita. Luminosidade perfeita. Proteção perfeita. Medidas perfeitas e materiais perfeitos. Eu acho que nós já estamos perto do horário. Deixa eu acelerar. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, do versículo 18 até o 21. Você lê no versículo 18, e a fábrica. Fábrica. A gente vai até o rio. Nós temos fábricas aí de tijolo, né? Barro, argila. Na cidade que tu vai morar, crente, na sua eternidade, nada é feito de barro. Nada. Anima um crente que está do seu lado aí. Nada é feito de barro lá. Nada. Nada é feito de barro. Os materiais são perfeitos. Deixa eu lhe dizer. O muro é de jaspe. A cidade de ouro puro. Semelhante ao cristal puro. Os fundamentos da cidade são adornados de toda pedra preciosa. São 12 pedras preciosas: o jaspe, a safira, a calcedônia, a esmeralda, a sardônica, o sárdio, o crisólito, o berilo, o topázio, o crisópraso, o jacinto, a ametista. As portas da cidade são de pérola, e a praça da cidade é de ouro puro, e você glorifica o teu Deus. E deixa eu lhe dizer o porquê disso. Sabe por que a fábrica não é de barro, irmãos? Porque precisa durar para sempre. Precisa durar para sempre. Precisa durar para sempre. Não vai acabar, não vai terminar, não vai desmanchar. Vai durar para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Olhe para o crente aí que está do seu lado, por favor. Diga: a cidade que você vai morar
não acaba nunca. É tudo pedra preciosa. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Os materiais são perfeitos. O templo é perfeito. Templo perfeito. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. No reino milenar, construiu-se um templo novamente. No reino eterno, haverá um templo diferente do reino milenar. E olha o versículo 22, eu preciso comprovar isso na Bíblia. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Que templo mais perfeito que esse? Aonde nós congregamos? No Senhor. Aonde nós vamos cultuar a Deus? Em Deus, no Cordeiro, no Filho de Deus. Lá o templo é perfeito. Lá a subordinação é perfeita. Apocalipse capítulo 21, versículo 24. No reino milenar, as nações se rebelaram contra Deus. Mas no reino eterno, as nações andarão na sua luz. Também é perfeito lá o acesso. Apocalipse capítulo 21, versículo 25. Você tem que ler esse versículo comigo. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A porta da cidade estará sempre aberta. O acesso será perfeito. Já estou terminando. O crivo nessa cidade é perfeito. Apocalipse 21, versículo 27. Só entra lá. Crivo perfeito. Mateus capítulo 22, a parábola da grande ceia. Se vocês olharem direitinho ali, alguém facilitou a entrada. Porque o dono da festa desce na festa e diz: amigo, como que você entrou aqui não tendo a veste nupcial? Diga para o irmão aí, aqui alguém facilita. Aqui tem, sempre alguém vai te dar uma ajudinha. Mas nessa cidade, na nossa eternidade, o crivo é perfeito. E olha como a Bíblia diz no versículo 27. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não dá para passar. Só entrará lá quem tem o nome escrito no livro da vida. Você tem? Você tem? Deixa eu ver. Se você tem, se alegre, porque lá você vai entrar. A alegria lá vai ser perfeita e o governo ali vai ser perfeito. Concluo dizendo que nas últimas palavras de Jesus, ele fechou essa revelação dizendo a João, capítulo 22 e versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vou reforçar: palavras fiéis e verdadeiras. Deus não brincou conosco de céu, não, irmãos. São fiéis e verdadeiras as suas palavras. Quantos acreditam na fidelidade de Deus? Deixa eu ver, glorifique ao Senhor, glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Você pode ficar de pé, pastor Toledo, só permite? Ótimo. Olhe para o versículo 17 do capítulo 22. Esse texto carece de um minutinho de explicação para a gente orar. Vamos ler todos nós juntos? Como se trata do nosso final feliz, né? Então vamos ler todos nós. Vai lá no versículo 17, 1, 2, 3. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem sede, venha.
E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Escute só um minutinho, já termino agora. Que negócio é esse de vem? Vem o quê? Será que aqui está sendo dito sobre a sua vinda? E eu digo a vocês, não. Jesus ainda vai dizer sobre a sua vinda. Mas não nesse texto. Aqui há um convite. O Espírito, a esposa ou a noiva está dizendo, vem. Quem ouve está dizendo, vem. Quem tem sede está dizendo, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus está terminando o seu livro sagrado. Mas ele não abre mão de comunicar a última mensagem aos perdidos. Reforçando para a igreja do Senhor. O Espírito está dizendo, vem. A noiva está dizendo, vem. Quem ouve está dizendo, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória ao nome de Jesus. Versículo 20, eu preciso terminar com esse texto. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. E alguém responde atrás desta afirmação, amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Com muito respeito a todos os irmãos, eu lhe pergunto esta noite. A vinda de Jesus faz parte da sua oração? Você tem orado como ensinou Jesus, venha ao teu reino? João escuta a afirmação de Cristo. Aquele que testifica essas coisas certamente diz, cedo vem. A resposta de João é automática, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então nós encerramos dizendo esse texto. Enquanto eu leio aquele que testifica essas coisas, a igreja tem que bradar no final, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Está pronto aí, irmão? Está pronto, obreiros? Estão prontos aí? Jovens, vocês estão prontos aí para dizer isso? Se você precisa, olhe na sua Bíblia, irmãs, crianças, servos do Senhor, irmãos que estão na porta, trabalhando aí fora. Escute o que a igreja está dizendo agora. Eu vou dizer a primeira parte, nós respondemos com força essa noite. Tudo bem, irmãos? Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Jesus, está chegando o momento, está chegando o tempo do nosso para sempre. Nós viveremos felizes para sempre, para a glória do nome do Senhor. Levante a mão, levante, adore ao nome de Jesus. Não há nada que nos alegra mais do que o céu, irmãos. Então glorifique ao dono do céu nesta noite, porque em breve ele chegará. Dê a mão com o crente do seu lado aí, por favor. Agora terminamos. Jovem, escute isso. Irmãs, escute isso. Com a mão dada com o crente aí. Diga, escutou, irmão? Nosso para sempre não é aqui. A promessa de Jesus não é deixarmos esquecidos na sepultura. A promessa de Jesus é uma cidade eterna para nós, onde viveremos para sempre. Eu não sei se você tem este amor tão grande por Cristo,
Mas o amor dele é tão grande que ele não quer passar 1000 anos com você. Não, ele não quer passar uma década com você. Ele quer passar com você para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Diga para alguém aí, é para sempre, é para sempre, é para toda a eternidade, é para sempre, é para sempre. Ore com esse irmão, ore com ele. Bendito Deus e Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, porque entendemos que o nosso final será feliz. Estaremos na cidade eterna para sempre com o Senhor. Nós te louvamos pela sua bendita promessa. Aquece o coração da igreja com esta bendita esperança, meu Deus. Em o nome de Jesus nós oramos.